noite, povo de Deus. Que alegria estar com você essa noite de 25 de junho de 2020. Aqui em Petrolina, com a graça de Deus, está chovendo. Mais um motivo para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Obrigada a você que me deixou adentrar a sua casa para que juntos nós possamos partilhar a palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que venha passar à frente de todo esse momento de partilha, que Nossa Senhora venha passar à frente da nossa vida, das nossas decisões, que Nossa Senhora venha interceder para que nós possamos obedecer aquilo que é ordem de Deus para nós essa noite. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos de 12 a 15. Colossenses 3, de 12 a 15. Levante sua mão direita e reze comigo. Cruz Santa de Cristo, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu próprio veneno. Beba tu mesmo do teu próprio veneno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses 3, versículo 12. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente sempre que tiver queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Eu vou repetir, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tema da nossa partilha de hoje é cura através do perdão. E eu quero iniciar a nossa partilha contando uma historinha, né? Como é de costume nosso. Então, conta-se que tinham duas amigas, muito amigas, daquelas que faziam tudo juntas, saíam sempre juntas, comemoravam as datas festivas juntas. Quando iam sair, sempre combinavam a maneira de se vestir. O que uma tinha, partilhava sempre com a outra, enfim. Eram, como nós costumamos dizer, unha em carne.
Só que aconteceu uma desavença entre as duas e as coisas mudaram. Elas começaram a alimentar dentro do coração mágoa uma contra a outra, a ponto de que essa mágoa foi crescendo, chegando ao ponto de que elas deixaram de se falar. Como eram vizinhas, era inevitável que elas se vissem todos os dias, mas quando uma avistava a outra, logo mudava a direção, mudava a calçada para que não pudesse passar perto. Tornou-se uma situação terrível entre as duas. Até que um dia uma delas foi participar de um encontro da Renovação Carismática e teve um encontro pessoal com Deus, foi encharcada do Espírito Santo e eis que se fez nova todas as coisas dentro do coração dela. Começou a pensar diferente, a reconhecer que precisava perdoar, dar e receber o perdão. Essa se chamava Maria, a outra se chamava Clotilde. Então, Maria, como teve essa experiência com Deus, Deus falou intimamente ao coração dela sobre a mudança de atitude, sobre a mudança de vida. E ela saiu daquele encontro decidida a pedir perdão à sua amiga Clotilde. E aí, quando ela foi chegando em casa, veja, imagine aí quem ela encontra no caminho. Exatamente, encontra a Clotilde. E aí ela logo tomou a iniciativa. E ela disse assim: estamos há algum tempo nessa desavença e eu quero fazer as pazes com você, quero ficar de bem novamente com você. E Clotilde, cheia de rancor, cheia de raiva, de ódio no coração, disse assim: eu vou pensar se eu quero receber o seu perdão e se eu quero te dar o perdão. E aí foi para casa e ficou pensando: essa Maria está tramando alguma coisa contra mim, eu vou descobrir o que ela está tramando contra mim. E ela pensou: já sei o que eu vou fazer. Pegou, fez um embrulho bem bonito com um presente, colocou esterco de vaca dentro do embrulho e mandou a sua secretária doméstica entregar. E ela escreveu um bilhetinho dizendo assim: como você está me pedindo um tratado de paz, aí vai o meu presente para a nossa reconciliação. Quando a secretária bate à porta da Maria, que Maria pega o embrulho, ela fica meio assustada com aquilo que viu, mas fazer o quê, né? Agradeceu e algum tempo depois ela foi retribuir o presente. Fez um lindo embrulho e foi lá na casa de Clotilde para entregar. Quando Clotilde vê alguém bater à porta, ela logo pensou: é Maria, ela veio se vingar de mim. Quão grande foi a surpresa quando abriu a porta, que viu que o presente que Maria tinha levado para ela era um lindo e perfumado ramalhete de flores. E ela escreveu um bilhetinho também que dizia assim: esse ramalhete de flores foi cultivado com o esterco que você me deu. Afinal, cada um dá o que tem de melhor. Eu vou repetir. Esse lindo e perfumado ramalhete de flores foi cultivado com o esterco que você me mandou. Afinal, cada um dá o que tem de melhor. Amados irmãos, nós de fato damos ao outro aquilo que nós temos de melhor dentro de nós.
Se nós temos amor, nós vamos dar amor. Se nós temos raiva, nós vamos agir conforme aquilo que nós temos. E essa noite, Deus está falando conosco sobre a importância de dar amor e não retribuir a vingança. Deus vem nos falar essa noite que nós precisamos suportar uns aos outros e perdoar mutuamente sempre que tivermos mágoa contra alguém. E nós devemos perdoar o outro do mesmo modo que o Senhor nos perdoou. Como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar o outro. E às vezes nós ficamos assim, perguntando a nós mesmos, mas será que de fato eu perdoei? Porque a cena e a situação não saem da minha cabeça. Eu não consigo esquecer o fato que me aconteceu. Por isso eu tenho dúvida em saber se eu perdoei ou não. E eu quero dizer para você que perdão não é amnésia. Não é você esquecer o que aconteceu, mas você lembra sem sentir dor. Veja a diferença. Quando você está cheio de mágoa, de rancor, quando nós estamos com o coração atribulado de tanta mágoa, de tanto ódio, a nossa limitação humana quer vingar, quer que o outro pague do mesmo jeito, com a mesma moeda. E aí eu quero mostrar para você aqui o que é que Jesus vem nos ensinar lá em Romanos 12. Ele diz assim, olhe, abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Vivam em harmonia uns com os outros, não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja em fazer o bem a todos. Vivam em paz com todos. Não façam justiça por própria conta. Mas se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí eu quero de novo dizer para você que perdão não é amnésia, não é você esquecer aquilo que aconteceu, mas é você lembrar sem sentir a dor que machuca e que maltrata o seu coração. Perdoar é não querer saber quem errou. Não importa quem errou, o que importa é obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Eu vou contar um testemunho para você que no início ele me trazia dor, maltratava o meu coração, atrapalhava a minha vida. Mas quando eu permiti que Deus agisse em mim e fosse maior do que o ódio que eu estava sentindo, as coisas mudaram totalmente e a alegria voltou a acontecer na minha vida. Eu tenho um testemunho de perdão muito forte que aconteceu com o meu pai há muitos anos atrás. Eu já tenho 20 anos de casada e eu não era nem casada ainda quando isso aconteceu. Eu idolatrava o meu pai, tinha o meu pai como meu ídolo e eu sempre dizia que quando eu fosse casar, eu queria casar com um homem igual ao meu pai, porque
O meu pai era aquele homem que recebia o dinheiro no final do mês, entregava toda a minha mãe. Não saía, não gostava de festas, não gostava de baba como os homens costumam gostar, né? E sair para jogar com os amigos. Não saía de casa para lugar nenhum. E ele era sempre presente conosco. Só que chegou um tempo em que nós descobrimos que o meu pai traía a minha mãe com uma outra mulher próximo à minha casa. Quando eu descobri isso, o meu mundo desabou. Sabe o que é desmoronar totalmente? Desmoronou sobre a minha cabeça. Toda aquela visão que eu tinha do meu pai caiu por terra. E eu permiti que alimentasse dentro de mim esse sentimento ruim que me maltratava. A ponto de eu não querer mais olhar para o meu pai, de eu não querer mais pedir a bênção ao meu pai. E de fato eu não queria nem olhar para ele. Só que eu não sabia que tudo aquilo estava só acabando a mim mesma e ele estava vivendo a vida dele. Ele saiu de casa. Só que mesmo sentindo isso, eu já tinha tido uma experiência com Deus e eu pedia a Deus que pudesse arrancar aquele sentimento ruim de dentro de mim. Foi quando eu descobri que perdão é decisão e não sentimento. Escuta, perdão é decisão. Então eu decidi que eu queria e eu ia perdoar o meu pai, mas eu precisava de uma porção dobrada do Espírito Santo, porque a minha limitação humana não permitia que isso acontecesse. E em um momento de oração como o que nós estamos vivendo, Deus lavou o meu coração, deu-me um coração novo e eu consegui perdoar o meu pai. E Deus falava para mim que eu precisava ter atitude concreta de perdão. Como se fará isso? Eu perguntava como se fará isso. Eu perdoei, mas eu não tinha coragem de ir lá pedir perdão. E eu comecei a rezar pedindo a Deus que Ele proporcionasse um momento para que esse perdão pudesse ser concretizado em atitude concreta. E eu pedia a Deus com todas as minhas forças e com toda a minha fé, que o reino de Deus, que a graça de Deus pudesse ser concretizada em minha vida. Até que um dia eu estava lá no local onde eu trabalhava, de repente bateu a janelinha uma pessoa e quando eu olho, era o meu pai. Deus tinha feito exatamente como eu tinha pedido e o meu pai foi pela primeira e última vez no meu trabalho. Quando ele chegou lá, eu comecei a me tremer e eu não sabia como agir. Eu dei a volta e fui até o meu pai e dei um abraço nele muito forte, como eu não tinha dado há muito tempo. E chorei muito, que é o que eu sei mais fazer, né? Chorar e sorrir são minhas especialidades. Chorei muito e o meu pai chorou muito. Pela primeira vez eu vi o meu pai chorar. E a gente se perdoou ali, naquele momento. Só que o meu pai ainda não voltou para minha casa, continuou lá. A situação era a mesma de traição, mas dentro de mim tinha mudado. Olha, a situação pode ser a mesma, mas se mudar dentro de nós, tudo muda. O meu pai continuava lá, traindo a minha mãe, mas dentro de mim tinha mudado. Passou-se algum tempo e o meu pai foi acometido por uma doença chamada tuberculose. E com pouco tempo de doença, ele veio a óbito, faleceu. Mas eu agradeci muito a Deus
Não pelo fato do meu pai ter morrido, mas porque Deus me deu a oportunidade de perdoá-lo em vida. Eu quero dizer para você que o tempo é hoje e a hora é agora, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. A gente não sabe quanto tempo vai viver para que esse perdão possa acontecer. Por isso, é hoje, é urgente, a decisão precisa ser tomada agora. Escuta a voz de Deus que está aí gritando dentro de você, que está falando no mais íntimo do seu coração. A hora é agora, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E eu quero dizer para você mais uma coisa, que perdoar nos torna parecidos com Deus. Humanamente falando, quando alguém diz para os pais assim: ah, seu filho se parece com você. Todo pai fica felicíssimo, fica contente em saber que o filho se parece com ele. Agora você imagine Deus, quando de repente os anjos lá do céu olham para aqui, para baixo, e nos vê e fala assim para Deus: olha, como aquele ali se parece contigo. Imagine a alegria de Deus quando o anjo olha para mim e para você e diz assim: olha Deus, como Maria está parecida com você, tendo as atitudes que você teria. Imagine a alegria de Deus em saber que agora você está sendo tocado pelo Espírito Santo e que a sua decisão é de fato perdoar e ser como Deus. E ser de fato imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que você deve rezar o Pai Nosso todos os dias, assim como eu. E às vezes nós rezamos e nós não prestamos atenção nas palavras que nós falamos na nossa oração. A exemplo disso é o Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos assim: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que nesse momento em que você está conversando com Deus, no momento em que você está rezando com Deus, você está dizendo assim para Ele: Deus, você me perdoa assim como eu perdoo José. Você me perdoa assim como eu perdoo meu pai. Você me perdoa assim como eu perdoo a minha mãe. Imagine só. Você está pedindo a Deus que perdoe a você, como você perdoa o outro. Portanto, é urgente o perdão dentro de nós. É urgente o perdão na nossa vida. E veja, se você não perdoa, você é aquela pessoa triste, amarga. Quando você perdoa, o sorriso volta aos seus lábios, o brilho volta ao seu olhar, é perceptível. Todas as pessoas percebem quando você está bem, quando o seu coração está cheio de perdão. E Mateus 7 tem uma regra de ouro que diz assim: façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam com você. Então, se nós queremos que o outro nos perdoe, nós devemos perdoar. Se nós queremos que o outro nos ame, nós devemos amar. Entende como que é a nossa vida? Quando nós perdoamos, nós permitimos que as portas da graça se abram para nós. Perdoar é permitir que a porta da graça se abra. Ao mesmo tempo que não perdoar é permitir que a porta da graça de Deus se feche para nós. Quando nós não perdoamos, as coisas ficam empancadas, não saem do lugar. A vitória não chega, a graça não chega. E quando nós perdoamos, as portas do céu se abrem.
abrem para trazer graça para nós. Nós começamos a dar passos, as coisas começam a caminhar na nossa vida, as coisas acontecem. Por isso, meu irmão, o desejo do meu coração e o desejo do coração de Deus para todos nós essa noite é que aconteça o perdão em nossas vidas, para que a nossa cura física e espiritual seja completa. A falta de perdão, ela traz doenças físicas, traz gastrite, úlcera, até certos tipos de câncer com as doenças psicossomáticas. E traz também doenças emocionais, a depressão, a tristeza. São causadas por falta de perdão. E eu vou dizer mais que quando nós não perdoamos, aquele inimigo, ele nos persegue. Ele anda conosco 24 horas. Até na hora de dormir, nós lembramos da pessoa que nós não gostamos, que nós não conseguimos perdoar. Mas um outro ensinamento de Deus, lá em Efésios, você pode ir anotando as palavras e depois você confere. Em Efésios, no capítulo 4, nos versículos... Nossa, estão com raiva, não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Eu vou repetir. Estão com raiva, não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Ou seja, não deixe entardecer. Não vá dormir sem pedir, sem dar o seu perdão. É natural que nós tenhamos desavenças, é natural que nós possamos discordar de outras pessoas, é natural que dentro da nossa casa, especialmente nesse tempo em que nós estamos nos relacionando com o tempo maior, por consequência da pandemia, é natural que nós nos estranhemos, que nós fiquemos magoados uns com os outros, mas que essa mágoa não seja motivo para dormir com ela. Que ao entardecer você possa chamar o seu filho, chamar o seu esposo, que você possa ir ao encontro daquela pessoa que te feriu e que te magoou e pedir o perdão. Se nós quisermos que a graça de Deus seja constante em nossa vida, nós devemos perdoar constantemente. A palavra de Deus no Evangelho diz assim: Senhor, Pedro te pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus fala para ele, 70 vezes 7. Não somente 7, mas 70 vezes 7. O número 7 é o número da perfeição, da infinitude. Ou seja, lá Jesus está dizendo assim, perdoe infinitamente quantas vezes for necessário perdoar. Porque Deus nos perdoa infinitamente. Veja, se eu fosse elencar aqui quantas vezes eu feri o coração de Deus e que Ele me concedeu perdão, nós iríamos passar dias, meses, talvez anos.
perdoar infinitamente. Nós precisamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que venha em auxílio ao nosso. Que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, para que o inimigo de Deus não possa vir jogar na nossa cara coisas que nós pedimos a Deus e que a graça não chega porque a gente não perdoa. Que Deus possa atingir você, amado irmão, de tal forma que nunca mais, nem eu e nem você, nenhum de nós possamos permitir que esse sentimento que nos maltrata e que nos leva para baixo possa invadir a nossa vida. Que nós possamos amar mais, abraçar mais, como essa música está nos dizendo. Que nós possamos lembrar desses momentos difíceis, mas lembrar sem dor. Que esses momentos que nós passamos, que não nos traga essa dor que aperta, que maltrata. Eu já senti, você que sentiu ou que sente, pode confirmar comigo que é uma dor que esmaga a nossa alma, esmaga dentro de nós e não nos deixa olhar para frente. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos livres para amar, para abraçar, para perdoar, para ligar e dizer que ama. Quanto tempo tem que você diz para sua mãe que a ama? Quanto tempo tem que você dá um abraço no seu pai e diz que ama? Quanto tempo tem que você olha no olho do seu filho e diz assim, filho, eu te amo? Quanto tempo tem que você guarda essa mágoa dentro de você? Pois é, deixe o passado no passado e comece a agir agora, como Deus está nos ensinando. Faça a sua parte. O perdão, ele necessita de atitudes concretas. Tenha atitudes de perdão. Não queira buscar culpados, não queira saber quem errou. Dê o seu passo, porque você está sendo agraciado por Deus, de estar sendo tocado essa noite. E quando Deus fala ao nosso coração, nós devemos obedecer e não questionar. Não questione a Deus, mas por que tem que ser eu que tenho que dar o primeiro passo? Por que tem que ser eu? Não questione. Eu quero só responder essa pergunta. Sabe por que tem que ser você? Porque você foi alcançado primeiro por Deus. Porque você teve essa intimidade primeiro com Deus. Que inicie em você, porque quando você der o seu passo, todas as muralhas irão cair pelo poder que tem o perdão. Todas as muralhas irão cair pelo poder que tem o perdão. Você vai experimentar isso e você vai poder testemunhar para nós. Próxima quinta eu vou estar aqui com você de novo e você vai poder dar esse testemunho aí pelas redes sociais. E quando você tiver a oportunidade, você vai poder ir lá na igreja, testemunhar pessoalmente aquilo que Deus fez depois que você deu o seu perdão. Não tem coisa melhor. Eu digo para você, não tem coisa melhor. E eu quero agora, nesse instante, poder rezar com você e por você, diante de todas essas situações que têm nos acontecido, por todos vocês que têm pedido aqui, nós vamos rezar e nós vamos rezar por você. Escuta um pouquinho essa música para respirar.
pena lembrar que a vida é curta demais. Quando eu escuto essa canção, eu lembro muito do meu pai. Lembro muito com felicidade. Eu repito aquilo que eu já disse na hora do testemunho, porque Deus me deu a oportunidade de perdoá-lo em vida. Quantas pessoas que, quando estão no leito do UTI, eles pedem para chamar outras pessoas que magoaram ou que ele próprio magoou para pedir e dar perdão. Eu já presenciei várias situações desse tipo, em que a pessoa, depois de estar lá, entre a vida e a morte, manda chamar as outras pessoas que precisa perdoar para que no leito do hospital, ali, nos últimos instantes da sua vida, possa perdoar. Que eu e você, que nós não cheguemos a esse ponto, mas que nós possamos ter essa atitude antes da enfermidade. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia foram acometidas pelo coronavírus e que não tiveram oportunidade nenhuma de se despedir, de dar um beijo, de dar um abraço, de dizer que ama. A doença às vezes vem assim, tão rápido, tão de repente, que não nos deixa tempo para fazer as coisas que deveríamos fazer. Portanto, é agora e é hoje. E eu quero pedir a Deus que nos alcance nos momentos mais dolorosos em que tivemos raiva, em que tivemos mágoa, ódio, rancor, ressentimento. Que Deus vá lá na nossa infância, quando ainda éramos tão pequeninos, e que a atitude de pessoas que conviviam conosco nos feriu tanto que carregamos essa mágoa até os dias atuais. Vá lá, Senhor, na causa, na raiz do problema, para que nós possamos ser curados e sarados. Não sei se você sabe, mas quando no plantio da mandioca, quando vai arrancar, a mandioca é uma raiz, né? Fica lá dentro da terra. Quando se vai arrancar a mandioca, se não tirar a raiz por completo, quando passam os dias, especialmente se chover, lá vai ela brotar novamente. Para que ela não brote, é preciso que arranque a raiz por completo. Para que o perdão aconteça, Deus precisa ir lá na raiz do problema. Portanto, se você reconhece lá o momento em que você foi ferido, em que te causa danos até hoje, que você fale com Deus, você sabe muito mais do que eu. Fale com Deus aonde Deus precisa ir, onde você não consegue ir. Se foi ainda no ventre da sua mãe, que você peça a Deus, Senhor, ainda lá no ventre, quando eu fui rejeitada, quando eu fui rejeitado, quando os meus pais não queriam ter engravidado de mim, quando não queriam que eu nascesse, Senhor, vai lá. Se foi o seu namoro que trouxe mágoa para você, peça a Deus, Senhor, vai lá no meu namoro, lá onde o meu ex-namorado me traiu, onde ele fez juras de amor e era tudo mentira, e que eu me decepcionei tanto que até hoje eu não consigo me relacionar com mais ninguém, Senhor. Vai na raiz, na minha ferida, Jesus, e sara o que precisa ser sarado. Se você tem mágoa de professores, especialmente os jovens, se algum professor fez chacota de você, se algum professor tratou você mal, ou você julga que ele persegue você, que sempre está te dando nota baixa, entre aspas.
Se você percebe que você precisa perdoar um dos seus professores, peça a Deus, cite até o nome, se possível for. Senhor, eu preciso perdoar tal professor, me ajuda. Se são os seus patrões, se você teve algum patrão que foi ríspido com você e que você diz assim, até hoje eu escuto aquela voz grosseira comigo, se isso te causa dor, peça a Deus que te ajude a perdoar e decida perdoar. Porque Deus já quis que você perdoasse. Tem pessoas que falam assim, eu estou rezando, quando Deus quiser eu perdoo. Engano seu. Deus quis antes de você. Não é quando Deus quiser, é quando você decidir. Deus já quis há muito tempo. Sinal disso é que Ele deixou tantos ensinamentos de perdão, de amor, de reconciliação. E nós queremos rezar agora com as pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram e Facebook. No Instagram, Jeane Silva pede pelos doentes. Marcelo José pede pela comunidade Viva Chama e pelos seus projetos. Bosco Lima pede por Robinho, que busca a libertação dos vícios. Alexandre Leite pede pelo seu pai, que se encontra com insônia. Michélia Costa pede por sua família e pela sua saúde. Rogério pede pelos enfermos. Pede pela saúde dos seus avós. Jane Souza pede por ela e por todos da sua família. Maria das Dores pede proteção para com seus filhos e pede a cura por toda a sua dor. No Facebook, Bené Leite pede que Deus possa ajudá-lo a encontrar o seu cachorro e pede saúde mental para todas as famílias vítimas da pandemia. Ivétia Maria pede oração por Aleison Oliveira, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Gracinha Silva pede oração pela sua mãe Anália e para todos os familiares em dormentes. Lenice Ferraz pede que o Senhor arranque dos nossos corações toda falta de perdão e pede que Ele coloque sua viva chama em nós. Regineide Mendes pede oração pela sua família. Cleia Santos pede que Nossa Senhora passe à frente das nossas famílias e que o Espírito Santo guie os nossos caminhos, guie os nossos filhos e os caminhos de toda a nação. Isabela Stephanie pede oração para a sua família, para o seu esposo. Ricardo pede oração pela sua família e para ele mesmo. Que Deus alcance a sua casa, que Deus alcance a sua família e que essa palavra possa se fazer viva em nós. Que a viva chama do Sagrado Coração de Jesus possa adentrar o nosso coração e se fazer um conosco. Que a graça de Deus seja tão grande que nós não consigamos mais guardar mágoa dentro de nós. Que o nosso coração seja só alegria, seja só amor. Que nós possamos exalar esse perfume de Deus. Que nós possamos ser essa semelhança de Deus. Que nós possamos perdoar os outros como Deus nos perdoa. Que nós possamos amar como Deus nos ama. Que a cada dia essa terra fértil possa vir brotar em nós. Que o Espírito Santo de
conceda forças àqueles que não têm forças para caminhar. Que a mão chagada de Jesus possa ser colocada aí no seu coração agora. Sinta a mão de Jesus sobre o seu coração. Sinta o sopro do Espírito Santo sobre você. Receba o Espírito Santo. E dele tenha forças para amar e perdoar. E dele tenha coragem para ter atitudes de amor e de perdão. Que do seu coração possa jorrar água viva de amor para com todas as pessoas. Que nós possamos amar mais, abraçar mais, perdoar mais. Que Deus seja louvado na minha e na sua vida hoje e sempre. Que essa noite seja um divisor de águas para você e para mim. Que seja um divisor de águas antes de ouvir a voz de Deus e depois de ouvir a voz de Deus. Que outras pessoas possam ouvir de você isso. Antes, quando eu não conhecia a palavra, eu agia assim. Mas agora que eu conheço a palavra de Deus, que eu sei os ensinamentos de Deus, que eu ouvi Gilda falar tudo aquilo que ela me falou, a minha vida é outra. Que esse meu testemunho possa servir de exemplo para você. O mundo precisa muito do meu testemunho e do seu testemunho. As pessoas precisam conhecer a graça de Deus que há em nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Nossa Senhora te proteja. Que os anjos do céu acampem à sua volta, à sua casa, ao seu trabalho, à sua escola. E que de Deus recebamos força para sermos testemunhas vivas. Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma noite abençoada, rica da presença de Deus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.